Nosso texto de hoje, de leitura, está em Romanos, capítulo 8, carta do apóstolo Paulo. Nós vamos ler do verso 14 até o 17. Eu coloquei um título até para poder colocar no catálogo de cada pregação que nós publicamos. É um título até óbvio, de quem são os filhos. Qualquer criança vai dizer, filhos são dos pais, não é? Então poderia perguntar, quem são os pais dos filhos? De quem é a paternidade? Vamos ler, porque a palavra diz para nós mais que os nossos comentários. Leitura, amém? Todos acharam? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Oração. Amado Deus Santo e Poderoso, na sua dependência, nós queremos te rogar, como filhos, que o Senhor nos dê capacidade para poder falar, pregar o seu santo nome. Perdão dos nossos pecados, nós pedimos nesse momento, que a sua graça e a sua misericórdia possa superabundar sobre cada um de nós, e que cada ouvinte presente e virtual possa estar atento à mensagem desta noite, e pedimos que o Senhor nos capacite para que esses corações ouvintes possam expandir a palavra, entrar e fazer abrigo, morada, até a volta do seu Filho amado. E sobre ele e nele nós te agradecemos. Amém. Amém. O texto, embora bem bom de ler, podemos até comentar, hoje eu quero fazer uma introdução para que nós possamos nos inteirar sobre o assunto. A primeiro momento parece que está um pouco desvirtuado do assunto, mas não. O comentário que nós propomos fazer para você agora é: nenhum de nós nasce sem ter paternidade. Sempre seremos filhos de um casal. E esse casal, por mais que estão insistindo em outras opções, casal bíblico é homem e uma mulher. Ninguém nasceu por si só, brotou de alguma causa ou de uma explosão, nem na carne e nem no espírito. Somos seres vindos de duas pessoas nesta terra. Além do mais, existe um Deus que permitiu e deu a capacidade da vida para nós. O grande mistério é que num dado momento da nossa fecundação, apareceu não apenas um corpo ainda sem forma, aquele pequeno feto, mas uma alma passou a habitar no corpo ainda vivo, sem ossos e sem órgãos. Este milagre faz parte do criacionismo, o milagre da vida, a obra inexplicável do Senhor Deus, o Criador de todos nós. Ele é quem colocou um espírito de vida em cada um de nós. Amém? A nossa gestação partiu dos nossos pais sobre a aprovação de Deus. Desde o nascimento, dependemos dos nossos pais, cuidadores, autorizados por Deus, não só de fecundar e procriar, mas também de nos manter, de nos proteger, de nos cobrir do frio, de nos alimentar, de nos medicar e vestir até nós adquirirmos habilidades para sobreviver. Nascemos de uma mulher sendo filhos
não para sermos escravos dos nossos pais, assim também de Deus somos filhos em Jesus Cristo. Amém. Como filhos, essas primeiras lições de dependência nunca deveriam ser esquecidas, nem dos nossos pais carnais e jamais esquecer de Deus. A autoridade dos nossos pais nos ajudou a compreender a sujeição de ser liderados e cuidados por Deus. Muitos pais gemem, perdem sono por causa dos pecados dos nossos filhos. Por isso nós temos a igreja, irmãs, pedindo socorro aos jovenzinhos da nossa igreja. E isto é bíblico. Isto é amor e dor pelas perdas. Porque todos os pais em sã consciência querem entregar de volta os seus filhos a Deus. Amém? Assim como nossos pais na carne nos influenciaram desde a nossa infância para não cairmos nos erros, agora o Senhor guia os seus filhos, dirige e lidera os nossos caminhos espirituais para não cairmos em pecados. Nossos pais queríamos que nós fôssemos sempre boas pessoas e nosso Pai do céu quer que nós não acostumamos viver em pecado. Se a luta e a vontade de todos os pais ajuizados é ver os seus filhos no Senhor, também junta-se a esta vontade de pai e mãe a vontade de Deus. E nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, quando o apóstolo escreve para aquele jovem evangelista e ele diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. O que é bom? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quando você tiver dúvida do que Deus quer de você, Ele quer que você conheça a Ele, que você seja salvo e que você conheça a verdade dEle. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro. Amém? Amém. Se você concorda, e a igreja concorda, por isso é que o 5º mandamento é o primeiro com promessa. Pois são os nossos pais que reconhecemos indicados como os instrumentos de Deus para nos fazer homens e mulheres prontos para entender o caminho e a verdade de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, o 5º mandamento, escrito por Moisés, está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Esta é a promessa. Você honra seus pais, que Deus vai te dar bastante tempo de vida. É comum filhos que honram seus pais ter muito tempo de vida, alargar os dias na terra. Paulo lembrou deste mandamento a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando você for ver os 10 mandamentos, você vai ver que apenas esse está com promessa. Sob a autoridade de Deus, os pais devem livrar, proteger e ensinar seus filhos a se afastarem da maldade. Correto? Todos os pais aqui fizeram isso, têm feito. Amém. E é por isso que Deus trata o matrimônio como ato sagrado, até que a morte o separe, para que esse comportamento não seja desmanchado. A família é um escudo para os filhos, e é da família que caminhamos para a igreja de Jesus. A família espiritual somos nós os irmãos. De modo semelhante, a igreja de Jesus é um abrigo para os filhos de Deus,
que nos livra do mal. Se os nossos pais nos protegiam quando éramos crianças, agora adultos, nós ainda precisamos da dependência de alguém para nos cuidar, para nos proteger. Nossos pais cuidavam para nós nos tropeçarmos e hoje Deus cuida de nós para que também nós não levamos tropeços na vida. Sempre assim, está escrito que desde o nosso nascimento, de uma mulher, todos nós somos criaturas de Deus. Almas viventes, está escrito, possuidores de corpo, espírito e alma. Todos os vivos nascem criaturas de Deus. É muito importante você saber a definição. Em Gênesis capítulo 2 e 7, essa passagem inclusive é lembrada por Paulo, está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, do jeito que nós nascemos. Nós todos aqui fomos gerados na descendência de Adão. Esse homem que Deus criou do barro e deu vida a ele. Ele casou com uma mulher chamada Eva, e eles desobedeceram, pecaram, e a partir daquele momento Deus tirou eles do jardim e eles começaram a se procriar e ter filhos e filhos, e chegou a todos nós. A maioria do mundo aí fora não acredita, mas é bom você acreditar. Por quê? Como nós todos fomos gerados em Adão, significa que todos nós somos endividados com Deus como Adão foi. Isto é, carregados, corpo e alma inteiros de pecados, como o consciente rei Davi escreveu. Vejam esse salmo que Davi escreveu, Salmo 51 e 5. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Todos nós temos esse nascimento. A criancinha é tão bonitinha, não é, irmãs? Nós temos duas aqui. Elas são admiravelmente bonitas. Foi criada à imagem e semelhança de Deus. Foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo, receberam a herança do pecado de Adão. A criança nasce completamente natureza pecadora. Conforme a criança vai crescendo, ela vai mostrando a sua natureza. E os pais têm que estar espertos para isso. Porque a vida dos pais, a chamada disciplina e educação, é para estar tousando, moldando a natureza de cada um de nós. Isso é muito importante. Porque Deus quer eliminar essa natureza para que ela torne para sempre preciosa com Deus. Olha como que é fundamental a presença de pai e mãe. Quem inibe a natureza má de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e depois ele por si só, a Bíblia diz, ensina o caminho que o menino deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Se não ensina o caminho, o menino, e deixa ele solto, de mão em mão, e acha interessante ele fazer coisas erradas, e quando a criança erra, as pessoas riem, adultos incentivam as crianças a fazerem coisas erradas. É por isso que a nossa sociedade está como está hoje. Foi carregando tanto de pessoas de má formação, de índole moral e ética, e principalmente religião, presença de Deus nos lares. E posso dizer, a sociedade hoje está um lixo. E nesse lixo existem ilhas, existem famílias que servem a Deus. Famílias que servem a Deus nesses dias sofrem, pode falar, muito. Esse é o conflito entre você querer tirar o pecado e o mundo colocar pecado. Como diz alguns irmãos, vigia, irmã, cuide da sua família, porque o mundo não vai cuidar. Cuide dos seus filhos, porque Satanás quer raptar seus filhos. Então, não deveria ser difícil entender como Deus amou o mundo de tal maneira, neste ambiente, na sua mais ampla significação, sem acepção,
sem fazer diferença de gentes, o seu Filho veio para resgatar-nos desta situação tão miserável. Se nós perguntarmos para cada irmão, para cada irmã da igreja, por que você se sentiu pecador e se arrependeu e pediu socorro ao Senhor? Geralmente o irmão ou a irmã vai dizer, eu me senti tão miserável, tão pecador, tão ineficiente, que o único socorro para tirar esse peso da minha vida, de quanto eu sou pecador, é só na graça de Deus. Foi ou não foi? Amém. Mas a luta não parou. Na nova vida, Satanás não desiste. Ele quer nos destruir, porque ele sabe que ele já está destruído, que ele já está condenado, que seus dias estão contados. Ocorre, meu irmão e minha irmã, que Satanás anda em desespero nesses últimos tempos, porque ele sabe que o tempo dele está minguando e que a nossa vitória na presença de Jesus está se aproximando. Amém? Fique firme. Deus quer você. Aí então, este livro aqui, que você está vendo, debochado pelo mundo hoje, o mundo quer destruir esse livro e tirar ele da sua vida. Este livro é o único manual da vida eterna. Alguns dizem que é só papel, ou pode estar na memória do seu computador, do seu celular. Agora, o que vai fazer vida em você, esse livro, é o Espírito que você tem. Se for de Deus, ele é precioso. Então a Bíblia, e na Bíblia nós encontramos o seu principal personagem, Jesus Cristo, o Salvador. Desde o primeiro livro até o último livro, o assunto é Jesus, o Senhor e os homens que necessitam recuperar a sua vida. E Jesus foi o remédio a todas as almas viventes lá do Éden, que saíram do Éden. João, na sua primeira carta, capítulo 4 e 14, ele diz, e vimos, dizendo de Jesus, nós vimos Jesus, nós testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Amém. João escreveu. João estava passando aos duvidosos, aos gnósticos, dizendo, olha, eu não tenho dúvida não. Vocês podem querer duvidar, mas eu vi, nós vimos e testificamos. A verdade é que Deus não quer que nenhuma alma vivente, descendente de Adão, permaneça no estado de Adão e Eva, como pecadores contínuos por muito tempo. E aí é uma decisão que deve ser tomada por cada um de nós. Quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ver do verso 45 até o 49, quem não tem a sua Bíblia, olha aqui na projeção, olha o que Paulo escreve. Assim está também escrito. Lembra de Gênesis 2:7? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. Amém. Coro maravilhoso. Pode falar todos. O último Adão é Jesus. Mas não é o primeiro espiritual, isso é o primeiro Adão, esposo de Eva, ele foi o natural. Depois que veio Jesus, o espiritual, quando ele nasceu lá em Belém. O primeiro homem da terra, Adão, é da terra. Ele é terreno, ele pecou, ele veio do pó e vai ficar no pó. O segundo homem, o Senhor, Jesus é do céu. Qual o terreno, assim também são os terrestres. Como Adão pecou e foi, assim são os homens que vivem no mundo, os mundanos, os ímpios. E qual é o celestial? Também são os celestiais. Aqueles que atenderam à chamada de Jesus, deixaram de ser terrenos e passaram a ser espirituais. Porque hoje eles vivem em função da sua vida com Deus. Por isso que nós lemos, nesse texto nosso inicial, de Romanos, somos filhos de Deus. Por isso.
É bom ser filho de Deus, não por autoridade nossa, mas porque Deus nos fez filhos. E ele diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, está aí a imagem de todos nós, da criancinha que nós falamos, assim teremos também a imagem do celestial. Jesus transformou a vida de muitos. Amém. E Ele quer transformar a sua vida também, para que você tenha uma imagem celestial e abandone a característica terrena. Amém? Paulo citou as Escrituras para indicar a diferença entre esses dois tipos de seres humanos, de pessoas existentes na Terra. Em Gênesis, que nós lemos 2:7, diz que o primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Adão foi feito do pó, recebeu de Deus o sopro da vida, como lemos. Desde essa época, cada ser vivo participa das mesmas características. Na verdade, tudo que Adão e Eva fez, qualquer um de nós também faria. Uns poucos mais, outros pouco menos, mas estaríamos todos embutidos no mesmo comportamento. Mas devido ao amor primeiro de Deus, João diz que Deus nos amou primeiro. Amém? Ele enviou entre nós o último Adão, seu Filho amado Jesus Cristo. Mas Ele, irmãos, Ele é espiritual, Ele é vivificante. Assim como Adão foi o primeiro da raça humana, Cristo foi o primeiro daqueles que ressuscitarão dentre os mortos, para a vida eterna. Novamente, filhos de Deus. Todos nós nascemos alma viventes, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Os que permanecem em Adão, permanecem naturais, como nós lemos no versículo 46, senão o natural. Os que estão no Senhor são agora espirituais. Irmãos, todas as pessoas, desde o nascimento, nascem com as características maldosas, acrescentada a influência má do meio em que vive. Olha só, pense, nascemos maldosos, encontramos um ambiente terrestre, mundano, que também está carregado de maldade. Nasceu mal e tem um ambiente mau, irmãos, é como misturar gasolina com fogo. Por isso que é fácil nós pecarmos. É tão fácil nós pecarmos, porque a nossa natureza combina com o que é oferecido, com o que Satanás oferece. E aí, Jesus precisa de entrar na causa para nos livrar desta fonte de pecados. Mas Jesus é maior do que as nossas fraquezas naturais. Ele nos faz capazes de passar a odiar o mal e o pecado. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você peca, quando nós pecamos, nós sentimos tão mal, mas tão mal, que nós pedimos perdão a Deus. Se por acaso nós desviamos e mentimos, ou se nós cobiçamos, se nós invejamos, e nos acordamos, falamos, Senhor, me perdoe por isso. Que horrível querer voltar, minha natureza quer voltar para lá. Além do mais, somente a partir desse tempo, no mundo dos pecados, na terra dos viventes, é que podemos alcançar a vida espiritual eterna em Jesus. Só nesse tempo que você está vivo. E a Bíblia tem uma expressão que diz, hoje é o tempo aceitável. Por quê? O Adão espiritual, Jesus, está sempre te chamando. De uma forma ou outra, você vai lembrar de Jesus. Não tem como esquecer dele. Não tem como. E quando você lembra de Jesus, você lembra do chamado de Jesus. Porque depois de morto, qualquer um de nós, não teremos mais oportunidade. Depois que a alma que Deus colocou no nosso corpo, lá quando a gente ainda estava num tempo de gestação, do começo da fecundação, que eu não sei qual a hora, qual o momento, há uma discussão teológica sobre isso, em que momento que a vida entra na fecundação, não é nem antes,
antes da gestação, na fecundação. Que momento? Eu não sei. Mas eu sei que eu nasci vivo. Aprendi a falar. Aprendi a saber que eu sou uma pessoa diferente e única diante de Deus e diante dos homens. Então, a partir do momento que Deus colocou no nosso corpo a vida, Ele não chamará mais para o seu reino quem já não tem mais essa vida na terra. Porque o meu corpo, o seu corpo, nem vai poder ouvir mais pregações alguma. Você já viu um pregador de evangelho pregar no cemitério para os mortos? Por que eles não vão? Porque os mortos não ouvem. Mas nós pregamos para você que ainda ouve. Pode ter certeza. Depois que a gente ir para o cemitério, vai ter só lembrança. Só lembrança e nada mais. E as oportunidades acabam. O corpo está morto e a alma se foi. E aí já vai preparada para o juízo eterno. Como toda a humanidade está ligada a Adão, então todos nós teremos o mesmo fim de Adão. Mas os corpos terrenos são adequados à vida nesta terra, como acabamos de comentar. Como nós sabemos e não temos dúvida, o corpo nosso gosta muito dessas coisas do mundo. O nosso corpo quer viver para esta terra, porque naturalmente ele vai voltar para a terra. Por isso que ele aprecia as coisas da terra. A natureza é essa. Enquanto o espiritual agora quer ir para onde veio o seu espírito que um dia Deus colocou nele. Amém? Aquele espírito que entrou em você um dia quer chegar ao Senhor e voltar para o Senhor. E esta é a decisão que você tem que tomar. A responsabilidade está em cada um de nós. Não tem como. Em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, isto aos irmãos das igrejas, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ora, irmãos, por isso as almas viventes em Adão têm as características de serem limitados pela morte. E a limitação da morte traz características horríveis em nós. Sabe o que configura a nossa limitação? As paixões, o ódio, a inveja, a luxúria, a sensualidade, as enfermidades e as fraquezas, as próprias concupiscências da carne, como Paulo escreveu. De fato que os crentes podem saber com toda certeza, aqueles que estão no Senhor, que os seus corpos terão sim a imagem do celestial, e isto é, serão semelhantes ao corpo de Cristo, incorruptível, eterno, glorioso e cheio de poder e graça. É este caminho que os que estão no Senhor, os filhos de Deus, estão preparando-se cada dia mais. Porque os que estão a serviço do Senhor, nesse tempo, devem viver de que forma? Divertindo no mundo, aproveitando tudo no mundo como se fosse o último dia da sua vida? Não. Os filhos de Deus, eles vivem na esperança e na fé. Por quê? Porque a carne vai ficar por aqui e o espiritual logo, logo, logo estará com o Senhor. Isto é, esperar com fé. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo escreve uma palavra de esperança, mas a nossa cidade está nos céus. Amém? De onde também esperamos o Salvador. Ele vem de lá. O Senhor Jesus Cristo. Da onde vem Jesus quando ele voltar? Para onde ele foi. Jesus vai vir do céu. E todo olho verá. Que transformará o nosso corpo abatido. Esse aqui. Que sofre AVC. Sofre infarto. Sofre Alzheimer. Sofre diabetes. Como temos irmãs lutando contra a diabetes nessa igreja. Sofre tudo isso. Esse é o nosso corpo. Mas quando Jesus voltar, não vai ser mais assim. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Os que saíram da natureza abatida, os antigos almas viventes, agora com roupa nova, vestidos do espiritual, vivos, receberam um nobre título de adoção de filhos de Deus. Os filhos de Deus não são mais apenas almas viventes, perdidos. Agora eles receberam a reputação de salvos pela fé. Filhos do Pai Altíssimo, pois creem que arrependidos receberiam a graça salvadora, e a partir daquele dia que se arrependeram, entenderam que Jesus pôde dar vida a eles, passamos a viver na fé e na esperança. E repletos do amor de Deus, porque não podemos esquecer que Ele nos amou primeiro. Em Gálatas, Paulo escreve, Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus, como? Pela fé em Jesus Cristo. Todos são filhos de Deus pela fé. Nova vida é andar na fé e esperança realmente, irmãos. Não precisa de muita coisa não, precisa de tomar a decisão. Debaixo da irmandade, da primogenitura de Jesus, estão os que adquiriram essa especial, gratuita, imerecida afiliação de Deus. Em 1 João 3:1, ele escreve, vede, irmãos, ou vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Aqui deixa bem claro para você, que às vezes alguém pode dizer, que arrogância é essa de você dizer que é filho de Deus e que muitas pessoas não são? Não é arrogância. A palavra diz para nós que isso é um grande privilégio para aqueles que foram humildes e Deus nos concedeu, porque o mundo não conhece quem agora nós conhecemos. Quem não conhece Jesus, não conhecerá mais você também, porque a sua vida deve ter mudado, certamente mudou. A sua vida mudou e agora é muito estranho para a maioria das pessoas, para que eles, segundo eles, você torna-se um sujeito meio esquisito, uma mulher meio esquisita, que já não faz e não fala mais as coisas que fazia e falava antes, e agora você é diferente, tão diferente, e diz, sou filho de Deus. Deus nos deu essa permissão de dizermos, somos filhos de Deus, e aguardamos Jesus. Porque o Espírito que habita em cada um dos filhos confirma continuamente com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Caso contrário, nem acreditaríamos nessa operação milagrosa que ocorreu em nós. Irmãos, se nós não pudéssemos crer de verdade que nós somos filhos de Deus, como vamos viver na fé e na esperança? Vou ver se eu vou ser filho de Deus? Isso não é fé. Concorda? Isso é um jogo. Nós não somos da jogatina, nós somos da fé. Nós não vamos ver se Jesus vai voltar, nós cremos que Ele vai voltar. Nós não vamos ver um dia se quando Jesus voltar, talvez eu seja salvo. Não, Ele morreu para nós tornarmos filhos de Deus. Filhos. Agora uma coisa interessante, em Romanos 8:17, para nós iniciarmos o término dessa pregação, última leitura nossa, olha o que Paulo escreve. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meu irmão, minha irmã que está nessa igreja, você que está nos ouvindo, você tem padecido muito? Temos. Sofremos, ficamos tristes, ficamos enfadados como Ló ficou enfadado de ver aqueles homens lá em Sodoma. O mundo nos dá fastio. O mundo nos dá asco. As coisas que nós assistimos, a maioria dos irmãos da igreja já pararam de assistir televisão há muito tempo. Nem assiste filmes. O que eles assistem e vê muito é pregação e leitura da palavra de Deus. Amém? Posso dizer amém, que os irmãos estão assim, os jovenzinhos estão sendo ensinados para isso. E quando nós ligamos o celular é para ver coisas boas e ouvir a palavra de Deus, cânticos. Amém, irmãos? O padecimento
é de curta duração, mas a glória é eterna. Esses sofrimentos atuais são temporários. Dói, irmãos, mas passa. A tribulação não mata, mas a vida mundana conduz à morte. Pode ter certeza. Mas a graça salvadora, o ato gracioso e misericordioso de Deus, são manifestados em poder salvador, pelo seu amor, pelas criaturas, a todos os homens e mulheres da terra. A salvação pela graça trouxe aos crentes um relacionamento íntimo com Deus. Qual é o momento que eu posso orar com Deus? A hora que a Bíblia diz orai sem cessar. Deus nos ouve de madrugada, Deus nos ouve de feriado. Às vezes nós não temos muita vontade de ouvir coisas não, mas Deus ouve cada um de nós com atenção. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro e somos filhos. Amém? Agora, sendo filhos adotados, podemos chamar Deus de Pai. Sendo filhos, podemos aproximar dEle com amor e confiança. Eu imagino que não tem nenhum irmão de ter vergonha lá no seu quarto sozinho, ou você que tem ouvido a pregação, Senhor, eu estou com um defeito tão grande, eu estou pecando em algumas coisas, eu tenho alguns pecados, Senhor, me ajude. Oh, irmãos, Ele está te ouvindo e Ele vai te ajudar. Amém? Pois recebemos de Deus o seu Espírito. Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Está aí. Casa de Deus. Tabernáculo de Deus. Sendo assim, passamos a ter parte da herança. Agora, reconhecidos herdeiros, como lemos no nosso texto, podemos chamar por Abba, Pai. Lembra da nossa leitura? Abba, Pai. Olha, Pai em grego e Abba numa letra que nem nós conhecemos mais a língua siríaca ou a escrita siríaca. Não é que nós tornamos poliglotas, não. Ou que, no caso, Paulo queria dizer que era poliglota. Será que ele escreveu por acaso para se vangloriar? Não, irmãos. De forma alguma. Na verdade, não somos mais escravos pecadores. E todas as línguas precisavam de saber. Os escravos não podiam chamar os seus senhores de Abba ou Pai. Agora, em 2 ou mais línguas, para que todo mundo soubesse, podemos clamar, e nossa leitura está a clamar a Deus. Podemos clamar, chamar por Deus, nosso Pai, em qualquer língua, em qualquer lugar, em qualquer situação, porque afinal de contas, somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Que você, meu irmão, meu amigo, que está presente nesse culto, não seja a última vez de estar aqui, mas que seja a primeira de muitas vezes de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos e que o Senhor nos livre do mal. Amém.